Ele jurava que era apenas mais uma noite sem consequências. Lisboa estava cheia de promessas fugazes, e Santiago aprendera a viver delas. Não imaginava que, entre ruas estreitas iluminadas pelos candeeiros antigos, uma simples decisão acabaria por mudar o rumo da sua vida. Naquela manhã, acordou num apartamento de luxo em frente ao Tejo. Ao seu lado, uma mulher cujo nome se dissolvia como o fumo de um cigarro esquecido num cinzeiro. Mafalda? Benedita? Importava pouco. Mais uma conquista efêmera, dessas que lhe deixavam apenas o eco do vazio. Fingiu pressa. Tenho uma reunião importante em meia hora, murmurou já vestido. O meu motorista leva-te. O sorriso educado escondia a distância de quem sabia que nunca voltaria a ligar. A verdade é que Santiago Avelar, aos 35 anos, era tudo o que muitos invejavam. Herdeiro de um império de negócios internacionais, casas em Cascais e no Douro, viagens em jatos privados, e um olhar que parecia conquistar antes mesmo de falar. Mas por dentro, entre festas e contratos, havia apenas silêncio. Quando regressou à mansão de Sintra, a governanta Gabriela esperava-o à porta do escritório. Senhor Santiago, chegou a candidata para a vaga de empregada. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Não quero mais ninguém. Diga-lhe para voltar para onde veio. Mas veio de longe, parece precisar mesmo do trabalho. A irritação subiu-lhe à pele, até que, ao aproximar-se da janela, viu-a. No jardim, uma jovem de vestido simples acariciava com delicadeza as pétalas de uma roseira antiga. O vento brincava-lhe com os cabelos castanhos, e havia no seu rosto uma serenidade estranha, quase fora de lugar. Santiago sentiu-se desarmado por segundos. Mande-a entrar. Quero entrevistá-la pessoalmente. Chamava-se Laura. Tinha 26 anos e olhos que escondiam tanto dor como esperança. Contou-lhe que perdera os pais num acidente e viera do interior apenas com uma mala e um livro de poemas da mãe. Santiago, intrigado, perguntou: por que escolherias trabalhar na casa de um estranho? Não vejo como um fim, respondeu com voz firme. Vejo como um recomeço, e às vezes é preciso perder tudo para começar do zero. A simplicidade da resposta deixou-o sem fala. Estava habituado a mulheres que calculavam cada gesto. Laura parecia transparente. Está contratada, disse, surpreendendo até a si próprio. Minutos depois, o amigo de longa data, Manuel, apareceu para discutir contratos da empresa. Viu Laura a sair e lançou um assobio malicioso. Desde quando entrevistas pessoalmente as empregadas? Não comeces, respondeu Santiago, tentando disfarçar o incômodo. Já percebi. É só mais uma. Santiago forçou um sorriso, mas dentro dele sabia que havia algo diferente. Nos dias seguintes, observou-a em silêncio. Do seu escritório, via Laura tratar do jardim, como quem cuida de um tesouro. Cantava baixinho, fados antigos, enquanto enchia vasos com flores frescas. Havia uma leveza contagiante nos seus gestos, uma alegria simples que contrastava com a pressa do mundo que Santiago habitava. Na sexta-feira, Manuel voltou para o habitual copo de vinho do Douro, antes do pôr do sol. Então, já avançaste com a novata? Perguntou servindo-se. Santiago fitou o horizonte cor de fogo sobre a serra. Demorou a responder. Ainda não, disse, como quem reconhece que algo maior o impedia. O que Santiago não imaginava era que esse ainda não se transformaria no maior conflito do seu coração. Essa rapariga precisa de uma abordagem diferente, disse Santiago pensativo, enquanto fitava a janela da sua sala em Cascais. Diferente? Riu Manuel descrente. Desde quando o grande Santiago Avelar precisa de estratégia para conquistar uma simples empregada? O comentário ficou suspenso no ar. Santiago surpreendeu-se a si próprio com a resposta. Ela não é como as outras, Manuel. É inocente. E isso alguma vez te impediu? Provocou o amigo.
Ou será que, afinal, o inatingível Santiago encontrou um desafio à altura? O orgulho ferido reacendeu-lhe algo. Não era apenas desejo, era como o fado que ecoa pelas ruas de Alfama, intenso, inevitável. 3 semanas, murmurou com convicção. Em 3 semanas, Laura será minha. Na biblioteca da mansão, encontrou-a a organizar livros antigos. O pequeno volume gasto que trazia consigo chamou-lhe a atenção. Gosta de poesia? Perguntou com aparente descuido. Laura levantou os olhos e sorriu timidamente. Era da minha mãe, Camila. Santiago recitou de cor. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. O sorriso que ela lhe devolveu foi luminoso, mas despretensioso. O senhor conhece Camila? Tenho facetas que poucos imaginam. Respondeu com o charme habitual, mas, ao contrário das outras mulheres, Laura não se deixou deslumbrar. Limitou-se a continuar o trabalho, deixando Santiago intrigado. Nos dias seguintes, o jogo intensificou-se. Flores deixadas discretamente no quarto, toques acidentais, encontros fingidamente casuais nos corredores. Laura, porém, mantinha sempre a linha entre patrão e empregada. Educada, sim. Próxima, nunca. Certa manhã, encontrou-a a observar um carro desportivo vermelho na garagem. Quer dar uma volta? Ofereceu. Laura hesitou. Não seria apropriado, senhor. Sou apenas Santiago quando falamos. Vamos, é só um passeio. Cedeu. O brilho nos seus olhos, ao sentir a velocidade pela estrada costeira de Cascais, foi mais valioso do que qualquer conquista que Santiago já tivera. Pararam num miradouro sobre o Atlântico, o sol a mergulhar no horizonte. Obrigada. Nunca tinha visto Lisboa deste ângulo. Parece que podemos tocar o céu. Há muitas coisas que posso mostrar-te, Laura, disse ele, inclinando-se, a voz mais baixa. Ela recuou suavemente. Tenho de preparar o jantar. A dona Gabriela deve estar à minha procura. No regresso, Santiago percebeu que aquela conquista exigia algo que desconhecia: paciência. E, paradoxalmente, isso excitava-o. Nessa noite, Laura encontrou rosas frescas sobre a cama e um bilhete. Para iluminar os teus sonhos. Santiago guardou-o na gaveta, junto dos pequenos gestos que se acumulavam. O coração batia-lhe depressa sempre que pensava nele, mas esforçava-se por resistir. Afinal, que futuro poderia haver entre uma simples empregada e um homem como ele? O que Laura não sabia era que, para Santiago, ela já não era apenas desejo, era uma obsessão crescente. 2 semanas passaram. As suas atenções, antes calculadas, tornavam-se espontâneas. Procurava-a pela casa, inventava motivos para conversas breves. Numa noite chuvosa, cancelou um jantar de negócios. Preferia estar ali, na cozinha, onde Laura preparava caldo verde com simplicidade desarmante. Posso juntar-me a ti? Perguntou. Claro, senhor. Santiago. Mas não é nada especial. Às vezes o especial está na companhia, não na comida, respondeu, ajudando-a a pôr a mesa. Entre garfadas e silêncios cúmplices, Santiago descobriu nela sonhos e fragilidades, a paixão pela literatura, o gosto de caminhar descalça na relva molhada, a gargalhada espontânea que lhe agitava o coração. E tu, por que nunca te casaste? Arriscou ele, servindo-lhe vinho do Douro. Laura corou, desviando o olhar. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi promessa. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer isso, confessou Laura, desviando o olhar. Santiago arqueou a sobrancelha. Difícil acreditar. Uma mulher como você. Talvez eu espere mais do que apenas beleza num relacionamento. A resposta veio firme, inesperada, como se a sua fragilidade escondesse uma sabedoria antiga. Naquela noite chuvosa, a conversa fluía entre eles como se fossem velhos conhecidos. Já não eram patrão e empregada, mas apenas um homem e uma mulher a partilhar histórias.
Quando um trovão ribombou sobre a serra de Sintra, Laura estremeceu. Santiago, sem pensar, pousou a mão sobre a dela. O contacto fez-lhe percorrer um arrepio que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Sempre tive medo de trovoadas, confessou ela. Estou aqui. Não tens de ter medo, disse Santiago e, pela primeira vez em muito tempo, não o movia a sedução, mas um desejo sincero de proteger. Os dias seguintes trouxeram mudanças súbitas. Santiago passou a tomar pequeno almoço em casa só para vê-la logo de manhã, a recusar convites para festas no bairro Alto ou almoços de negócios no Porto. Manuel, sempre atento, não deixou passar despercebido. 3 semanas e nada, ou estás a perder o jeito, ou deixou a frase suspensa. Ou o quê? Desafiou Santiago. Ou estás mesmo interessado nela, não apenas na conquista? Santiago riu, tentando disfarçar, mas no fundo sabia. Já não era um jogo. Era querer saber mais sobre Laura, era sentir-se em paz, apenas por partilhar o mesmo espaço. Numa tarde, encontrou-a no escritório, a tentar alcançar um livro numa estante alta. Deixa-me ajudar. Aproximou-se, tirou o volume, e por instantes, ficaram perigosamente próximos. O perfume suave dela, a respiração acelerada, os olhos inquietos. Obrigada, murmurou Laura sem recuar. Santiago inclinou-se, quase tocando-lhe os lábios. Por um momento, jurou que ela também queria, mas Laura recuou de súbito, corando. Desculpe, não posso. Saiu apressada, deixando-o sozinho, dividido entre desejo e algo mais profundo. Nessa noite, Santiago não conseguiu dormir. Não era frustração. Era a estranha sensação de que, pela primeira vez, alguém o tocava para além do corpo. Foi então que decidiu mudar de cenário. Não queria ser apenas o patrão que oferecia flores escondidas no quarto. Queria vê-la como igual, num espaço neutro, onde os papéis sociais não se impusessem. Na manhã seguinte, deixou sobre a cama dela um vestido simples, mas elegante, e um bilhete. Jantar hoje, às 20 horas, para celebrar o teu primeiro mês aqui. Santiago. O restaurante escolhido era um dos mais exclusivos de Lisboa, com vista para o Tejo iluminado e música de piano ao vivo. Mesas que precisavam de meses de antecedência, exceto para alguém com o apelido Avelar. Quando Laura entrou no carro, Santiago perdeu o fôlego. O vestido dourado realçava a sua beleza natural, de uma forma que nenhum luxo artificial conseguiria. Os cabelos presos em coque deixavam escapar algumas mechas soltas, que lhe molduravam o rosto com graça despretensiosa. Estás linda, disse Santiago, surpreendido pela sinceridade que lhe escapou. Laura ajeitou o tecido, nervosa. O vestido é maravilhoso, mas não devia ter gasto tanto. Considera um presente, pelo trabalho e pela companhia. Durante o jantar, Santiago observava cada gesto dela, a forma como lia o menu em francês com olhos arregalados, como agradecia ao empregado com um sorriso genuíno, como tentava discretamente imitar o uso dos talheres corretos. Havia uma autenticidade nela que destoava do ambiente luxuoso. Conta-me mais sobre a tua vida antes de vires para a cidade, pediu Santiago, inclinado sobre a mesa, genuinamente curioso. Laura falou da infância, numa aldeia do Alentejo, dos pais que lhe ensinaram o valor da honestidade e da pequena biblioteca comunitária, onde descobrira a paixão pelos livros. Santiago escutava-a como se cada palavra fosse um fado, entoado apenas para ele. O que Santiago ainda não sabia é que, enquanto planeava conquistá-la, era ele quem já estava a ser conquistado. Laura falava com a serenidade de quem já conheceu a dor. Contou a Santiago da perda repentina dos pais e da coragem necessária para recomeçar. Depois, num tom mais íntimo, confidenciou. Sabe o que mais sinto falta? As estrelas. Na cidade quase não se vê. Santiago surpreendeu-se com a resposta que lhe escapou espontânea.
Talvez um dia eu te leve a um lugar onde possas vê-las de novo. E percebeu, atônito, que não estava a representar nenhum papel. Estava, de facto, envolvido. Sentia-se presente, vivo, quase intoxicado por uma emoção nova. Após o jantar exclusivo em Lisboa, decidiram caminhar pelo jardim iluminado junto ao restaurante. A brisa noturna fez Laura estremecer. Santiago colocou o seu casaco sobre os ombros dela. Obrigada por esta noite. Foi como um sonho, disse sorrindo. Não precisa acabar agora. Podemos ir para um sítio mais reservado. Talvez o meu apartamento no Chiado. Laura parou. O brilho doce dos olhos deu lugar a uma seriedade cortante. Por que está a fazer isto, Santiago? Isto o quê? Presentes, jantares. Eu sou apenas a tua empregada. Ele hesitou. A resposta automática. Porque te desejo. Pareceu de repente banal, quase ofensiva. Porque és diferente. Porque me intrigaste. Laura sorriu com tristeza. Intrigar não é o mesmo que gostar. O silêncio caiu entre os dois como um manto pesado. Então, reunindo coragem, ela acrescentou. Nunca tive namorado, Santiago. Nenhum homem sequer me beijou. Ele arregalou os olhos, incrédulo. Como é possível? Tu és linda, inteligente. Cresci a acreditar que certas coisas são sagradas. A voz dela era suave, mas firme. Que intimidade deve vir com amor verdadeiro? Talvez seja antiquado, mas eu espero por alguém que me ame pelo que sou, não pelo que posso dar numa noite. As palavras atingiram Santiago como um murro. Pela primeira vez, viu com clareza a crueldade das suas intenções. Ele, o conquistador frio, tentava corromper uma pureza que ela guardava com coragem. Sou virgem, Santiago, disse Laura, sustentando o olhar. E vou continuar assim, até encontrar alguém que me ame com a mesma pureza com que sou capaz de amar. Uma onda de vergonha percorreu-lhe o corpo. Emoção estranha, quase desconhecida. Todos os gestos que pensava românticos revelavam-se agora manipulações à luz da inocência dela. Vamos para casa, disse Santiago, incapaz de continuar a noite. No carro, o silêncio era sufocante. Laura contemplava a cidade iluminada pela janela. Santiago, absorto, lutava com um nó na garganta. Ao chegarem à mansão, ela devolveu-lhe o casaco. Obrigada, Santiago. Foi mesmo especial. Ele segurou-lhe o braço com delicadeza. Laura, eu... sinto muito. Ela fitou-o, confusa, sem compreender o motivo da desculpa. Isso apenas aumentou o peso que Santiago carregava. Sozinho no quarto, diante do espelho, não reconheceu o reflexo. Pela primeira vez, odiou o que via. Um homem vazio, a tentar preencher-se com conquistas fugazes. Alguém disposto a estragar algo puro só porque podia. Naquele instante, tomou uma decisão. Afastar-se. Talvez por ela, talvez por si. Na semana que se seguiu, a mansão Avelar tornou-se um lugar de silêncios. Santiago saía antes de Laura acordar e regressava tarde, sempre depois de saber que ela já estava recolhida. Enchia a agenda com reuniões, almoços no porto, viagens improvisadas ao Algarve. Qualquer desculpa para não a enfrentar. Laura percebeu a mudança. Os pequenos presentes cessaram. As conversas sumiram. O homem que parecia tão interessado, agora mal lhe dirigia os olhos. Fiz algo errado? Perguntou numa manhã, quando conseguiu apanhá-lo na cozinha. Claro que não, respondeu Santiago seco. Estou apenas ocupado. Tenho uma empresa para gerir. A frieza da sua voz atingiu-a como um golpe. Laura recuou, ferida, enquanto Santiago, por dentro, sentia uma dor inexplicável. Para se anestesiar, regressou aos velhos hábitos, festas em Lisboa, mulheres de passagem, vinho em excesso. Mas nenhuma gargalhada, nenhum abraço, nenhum beijo parecia apagar a lembrança dos olhos dela, cheios de verdade. Santiago tentava convencer-se de que a vida regressara ao normal. Festas luxuosas em Lisboa, champanhe em copos altos,
conversas de negócios intermináveis. Tudo parecia igual, mas por dentro nada era como antes. "E a tua empregada?" perguntou Manuel durante uma recepção em Cascais, com um sorriso malicioso. "Jurava que estavas obcecado por ela." "Já me cansei desse jogo", mentiu Santiago, engolindo um copo de vinho do Douro. Muito esforço para pouca recompensa, mas as palavras não lhe soavam verdadeiras. Por mais que tentasse, não conseguia afastar da mente a imagem de Laura no jardim, a sua gargalhada ecoando pelos corredores, os olhos sinceros que o perseguiam como uma presença suave e constante. Enquanto isso, no quarto discreto da mansão, Laura definhava em silêncio. Revia os bilhetes guardados na gaveta, as rosas já murchas, os pequenos gestos que outrora a fizeram acreditar. Perguntava-se, noite após noite, onde tinha falhado. Chorava baixinho, sem que ninguém ouvisse, sentindo-se ingênua por acreditar que um homem como Santiago poderia realmente escolher alguém como ela. Uma tarde, enquanto Santiago trabalhava no escritório, ouviu uma melodia distante. Seguiu o som até a sala de música, espaço fechado desde a morte da mãe. Lá encontrou Laura, sentada ao piano antigo, tocando uma melodia triste. Ficou imóvel, hipnotizado pela cena. Quando a música cessou, bateu palmas suavemente. "Não sabia que tocavas." Laura levantou-se de imediato. "A minha mãe ensinou-me." "Desculpe usar o piano sem permissão." "Laura, espera", pediu Santiago. O som do seu nome nos lábios dele, depois de tanto tempo, fez com que ela hesitasse. "Toca mais um pouco." Relutante, voltou a sentar-se. Santiago aproximou-se, sentando-se ao lado dela. A proximidade era quase dolorosa. Os dedos dela percorriam as teclas quando finalmente perguntou: "Por que te afastaste?" Santiago engoliu em seco. "Achei melhor assim." "Para quem?" A pergunta simples desarmou-o. Era verdade. Para quem era melhor este afastamento? Para ela, que parecia tão triste quanto ele, ou apenas para proteger o seu próprio orgulho? "Não sou o homem que mereces, Laura. Nunca fui", confessou. Os dedos dela pararam, o silêncio enchendo a sala. "Não cabe a ti decidir o que eu mereço." O telefone de Santiago interrompeu o momento. Manuel lembrava-o da festa de lançamento do novo modelo da empresa. Uma fuga perfeita. "Preciso ir", murmurou levantando-se. Naquela noite, rodeado de modelos e executivos, sentiu-se mais sozinho do que nunca. As gargalhadas soavam artificiais, as conversas ocos rituais de interesse. Enquanto brindavam ao sucesso, Santiago pensava no jantar simples partilhado com Laura, no silêncio confortável que os unia, na pureza que não encontrava ali. Uma modelo aproximou-se, oferecendo-lhe champanhe e um sorriso insinuante. Santiago olhou-a por um instante, depois afastou-se. "Preciso ir", disse, deixando a taça intocada. Sob a chuva torrencial, a caminho da mansão, percebeu finalmente a verdade. Não era desejo, era amor. Algo assustador e novo que, em vez de o enfraquecer, lhe dava força. Pela primeira vez, queria ser digno de alguém. Entrou em casa encharcado, o coração a bater descompassado. Correu até o quarto de Laura, pronto a confessar tudo, sem máscaras. Mas encontrou apenas silêncio. A cama feita, cada detalhe arrumado com cuidado. Sobre a colcha, um envelope. Com as mãos trêmulas abriu-o. "Prezado senhor Avelar, venho, por meio desta, apresentar a minha demissão do cargo de empregada. Agradeço a oportunidade e o respeito recebido durante a minha estadia. Deixei tudo organizado para a chegada de quem me substituir. Respeitosamente, Laura." Nenhuma acusação, nenhuma mágoa escrita, apenas a frieza de uma formalidade, e isso doeu mais do que qualquer palavra de reprovação poderia doer. "Gabriela!" gritou Santiago, descendo as escadas em desespero. "Onde está a Laura?" A governanta, com o olhar severo de quem já o conhecia demasiado bem, respondeu: "Partiu há algumas horas, senhor. Pediu-me que não o incomodasse."
Partiu? Mas para onde? Não disse. Santiago passou as mãos pelos cabelos, transtornado. Como permitira que ela partisse assim, em plena noite de tempestade? Respeitei a decisão dela, disse Gabriela com firmeza. Como o senhor também deveria fazer, mas Santiago não podia aceitar. Pegou nas chaves do carro e lançou-se à chuva, guiado apenas pelo desespero. Procurou em estações de comboio, terminais de autocarros, até em abrigos improvisados. As ruas de Lisboa estavam desertas, a água escorria pelo para-brisas, mas ele não desistia. Só regressou à mansão de madrugada, encharcado e derrotado. No jardim, algo chamou-lhe a atenção. O pequeno livro de poemas que Laura nunca largava. Santiago levou-o para o quarto dela. Folheando-o, encontrou anotações nas margens. Sonhos, medos, pensamentos íntimos. E ali, entre linhas sublinhadas, o seu próprio nome acompanhado de um pequeno coração desenhado. A data era de semanas atrás, quando ele ainda a via como uma simples conquista. A culpa esmagou-o. Ela tinha se apaixonado por ele, mas por uma versão mascarada, por um Santiago que ele próprio já desprezava. Naquela noite, Santiago não dormiu. Ao amanhecer, já estava a fazer chamadas, contratando investigadores particulares para a encontrar. É mesmo necessário tanto drama? Provocou Manuel quando o visitou. Há centenas de mulheres dispostas a tudo por ti. Não se trata disso, respondeu Santiago, exaltado. Trata-se dela, só dela. Passaram-se dias sem notícias. Santiago oscilava entre raiva e tristeza, mas nunca desistia, até que Gabriela entrou no escritório com um folheto amarrotado. Encontrei isto no quarto dela, uma florista no centro. Há uma entrevista marcada. Na manhã seguinte, Santiago estava diante da montra da pequena loja. Viu Laura lá dentro, com as mangas arregaçadas, a organizar arranjos simples e a sorrir aos clientes. Parecia diferente, frágil e forte ao mesmo tempo, mais dona de si. Esperou até a hora de almoço. Quando ela saiu para um café próximo, aproximou-se. Laura estacou, surpresa. O que faz aqui? Precisava ver-te. A voz de Santiago tremia, notando as olheiras sob os olhos dela. Por que agora? Perguntou Laura, ferida. Um dia tratavas-me como se fosse especial, no seguinte como se não existisse. Era a hora da verdade. Santiago respirou fundo, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. No início, eu tinha intenções erradas. Vi-te como uma conquista, mais uma. Laura empalideceu, mas ele não parou. Depois aconteceu algo. A tua pureza, a tua sinceridade mudaram-me. Quando me falaste dos teus valores, percebi que não podia continuar. Não podia corromper algo tão precioso. Afastei-me para te proteger de mim. Laura fitou-o, os olhos cheios de mágoa e uma centelha de compreensão. Não precisavas de me proteger, Santiago. Precisava apenas de honestidade. Ele aproximou-se mais, a voz firme, mas carregada de emoção. Estou a ser honesto agora. A verdade é que me apaixonei por ti. Verdadeiramente, completamente. Talvez desde o primeiro momento em que te vi no jardim, mas fui demasiado cego para reconhecer. As palavras pairaram entre eles, pesadas e libertadoras. O som dos elétricos ao longe, o cheiro do café acabado de sair da máquina e a chuva que ainda batia nas pedras da calçada faziam daquele instante algo irrepetível. Laura ficou em silêncio, o coração em conflito. Não respondeu de imediato. Apenas o fitou, como quem tentava perceber se aquelas palavras vinham do homem que tanto a magoara ou de alguém novo, finalmente transformado. E nesse silêncio, Santiago soube que a sua vida dependia da escolha dela. Entre Santiago e Laura havia um silêncio pesado, como dois pássaros feridos incertos se voltariam a voar. Como posso acreditar em ti? Perguntou Laura finalmente. Como sei que isto não é apenas mais um dos teus jogos? Santiago não tinha respostas fáceis. Apenas os olhos marejados, a voz tremida,
as mãos que queriam tocá-la, mas não ousavam. Não te peço que voltes, nem que me perdoes já. Só peço uma oportunidade para provar que mudei. Que tu me mudaste. Laura consultou o relógio. Preciso regressar ao trabalho. Posso voltar a ver-te? Perguntou Santiago, o magnata que, pela primeira vez, parecia vulnerável como uma criança. Não sei, respondeu ela sincera. Preciso pensar. Enquanto a via afastar-se pelas ruas de calçada molhada, Santiago percebeu que, pela primeira vez, não estava no controlo. Não poderia comprar nem manipular o caminho até o coração dela. Teria de merecer esse amor, se ainda fosse possível. 2 semanas passaram sem que a procurasse, não por falta de vontade, mas por respeito ao espaço que ela pedira. Nesse tempo, Santiago olhou para dentro de si e viu um homem que já não reconhecia. O conquistador arrogante parecia-lhe agora uma caricatura vazia. As festas glamorosas em Lisboa soavam falsas. As mulheres que antes o rodeavam não lhe despertavam qualquer interesse. Estás doente? Perguntou Manuel, genuinamente preocupado, quando Santiago recusou um convite para um iate no Algarve. Não, estou a mudar, respondeu Santiago, surpreendendo-se com a simplicidade das palavras. Na empresa, todos notaram. O chefe temido tornou-se alguém que escutava mais e gritava menos. Descobriu histórias escondidas por trás de uniformes, funcionários que lutavam para pagar a escola dos filhos, famílias com dificuldades. Ao ouvir que a recepcionista fazia turnos duplos para manter a filha na faculdade, Santiago criou no dia seguinte um programa de bolsas de estudo para filhos de empregados. A mansão, outrora símbolo de poder, parecia agora grande demais e vazia demais, sem Laura. No jardim que ela amava, Santiago passava horas, até que se lembrou de algo que ela lhe contara. Os pais tinham dedicado a vida a ajudar crianças carenciadas. Com a ajuda de Gabriela, descobriu a aldeia natal de Laura. Rapidamente percebeu a carência da região. Crianças percorriam quilômetros para chegar à escola. Quero construir um centro educativo aqui, anunciou Santiago à sua equipa jurídica, com biblioteca, computadores, apoio pedagógico. E quero começar já. Em poucas semanas, o projeto estava em andamento. Santiago visitava o local semanalmente, acompanhava cada detalhe, conhecia pelo nome cada trabalhador da obra e as suas famílias. O homem que antes apenas fechava contratos milionários, agora sentava-se a ouvir histórias simples à sombra de oliveiras. Por que está a fazer isto? Perguntou o presidente da Câmara local, desconfiado. Por alguém que me ensinou o valor das coisas simples, respondeu Santiago, e sentiu que era a verdade mais pura que já dissera. Enquanto isso, não esquecia Laura, respeitava o seu pedido de espaço, mas deixava sinais silenciosos, um ramo de flores na florista onde trabalhava, sempre com versos de Camila, o livro de poemas da mãe dela, restaurado por um especialista, uma doação anônima à biblioteca comunitária, onde Laura descobrira o amor pelos livros. 1 mês após o reencontro na floricultura, Santiago encontrou um envelope na sua secretária. Dentro, apenas uma frase escrita com letra delicada. As flores são lindas, obrigada. Laura. Não era perdão, não era regresso, mas era uma resposta, um sopro de esperança. E Santiago soube que pela primeira vez estava disposto a esperar. A breve nota de Laura, apenas um agradecimento pelas flores, bastou para agitar o coração de Santiago como se tivesse voltado a ter 20 anos. Impulsionado por essa centelha de esperança, tomou coragem e escreveu-lhe de volta. Daqui a 2 semanas será inaugurado o centro educativo na tua terra natal. Gostava muito que estivesses presente, não como convidada, mas como homenageada. O espaço levará o nome dos teus pais, Centro Educativo Silva. Seguiram-se dias de silêncio. Santiago temia ter ido longe demais, transformado a memória dos pais dela em arma de sedução. A dúvida corroía-lhe o espírito. Na véspera da inauguração, enquanto percorria a obra e verificava os últimos detalhes, ouviu uma voz atrás de si.
Por que fizeste isto? Virou-se e encontrou Laura diante da placa com o nome da família, mais bonita do que a lembrança, mais séria. Porque eles criaram alguém extraordinário, respondeu Santiago sem rodeios. E eu precisava encontrar uma forma de honrar isso. Laura percorreu o interior do centro em silêncio. Crianças corriam curiosas pela biblioteca, professores arrumavam livros, famílias sorriam em gratidão. Santiago limitou-se a observá-la à distância. Como soubeste deste lugar? Perguntou ela finalmente. A Gabriela ajudou-me a descobrir. Falaste várias vezes do trabalho dos teus pais. Achei que seria a melhor maneira de mostrar-te que as tuas palavras mudaram algo em mim. Laura deteve-se diante das estantes, os dedos a deslizar sobre os livros novos. Os meus pais teriam ficado felizes. Tenho pena de nunca os ter conhecido, disse Santiago. Ela suspirou com um sorriso breve. Provavelmente não teriam confiado em ti. E, na verdade, teriam razão. Saíram juntos. O sol desaparecia atrás das colinas e, pouco a pouco, o céu enchia-se de estrelas. Tinhas razão, murmurou Santiago, erguendo os olhos. Aqui o céu está vivo. As pessoas desta terra podem ter pouco, mas têm isto todos os dias, respondeu Laura. Sentaram-se num banco de madeira. Santiago falou devagar, escolhendo cada palavra. Não quero que penses que tento comprar o teu perdão. Sei que isso é impossível. Laura virou-se para ele. Não vim por causa do centro. Vim porque percebi que já não és o mesmo homem que conheci. Continuo a ser eu, disse Santiago, emocionado. Apenas diferente. Espero que melhor. E afinal, o que procuras agora, Santiago? Ele respirou fundo, sentindo o peso da resposta. Quero ser digno do teu amor, não hoje, nem amanhã, quando tu estiveres pronta. E se nunca acontecer, ainda assim, quero ser o tipo de homem que o teria merecido. Laura fixou as estrelas, depois olhou para as crianças a brincar. E, por fim, voltou-se para ele. Confiar de novo não será fácil. Não peço que seja fácil, só que seja possível. Um leve sorriso surgiu nos lábios dela. Então, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, confirmou Santiago, sentindo dentro de si uma esperança nova. Conversaram até o céu ficar completamente negro, partilhando sonhos, arrependimentos e desejos. Não mais patrão e empregada, não conquistador e conquista. Apenas duas pessoas imperfeitas, a tentar começar de novo sob um céu português repleto de estrelas. Nos meses seguintes, seguiram um caminho lento e cauteloso. Laura não regressou à mansão a velar. O passado ficara para trás. Continuou na florista, construindo a sua independência, enquanto Santiago se aproximava passo a passo. Começaram com cafés discretos ao fim do dia, depois passeios pela beira do Tejo. Santiago aprendeu a ouvir, realmente ouvir. E, numa dessas conversas, Laura revelou-lhe um sonho guardado. Sempre quis ensinar literatura a crianças. Santiago sorriu. Já não era o homem que conquistava por vaidade. Era um homem que queria caminhar ao lado dela, e ali, sob as estrelas que tantas histórias já tinham testemunhado, nascia a promessa de uma nova. Sempre sonhei em mostrar às crianças que os livros podem ser bilhetes para o mundo inteiro, mesmo sem saírem do lugar, disse Laura certa tarde, com um brilho nos olhos. As palavras ficaram gravadas em Santiago. Dias depois, lançou um projeto de leitura no Centro Educativo Silva e convidou Laura para liderá-lo aos fins de semana. Vê-la rodeada de crianças, rindo, lendo em voz alta, ensinando-lhes a sonhar, dava-lhes uma sensação que nenhuma vitória empresarial jamais trouxera. A mudança em Santiago já era impossível de ignorar. O chefe rígido, conhecido pela exigência quase cruel, tornara-se humano, criou horários flexíveis para funcionários com filhos, aumentou salários de base, implementou cursos de formação. Quem diria, Santiago Avelar a aprovar projetos verdes? Gracejou Manuel, quando o viu assinar um plano ambiental.
Apenas aprendi a olhar para além dos números, respondeu Santiago, lembrando-se de Laura. Os momentos simples passaram a ser os seus favoritos. Ler ao lado dela num parque, cozinhar juntos uma refeição despretensiosa, caminhar pela marginal de Cascais partilhando o mesmo guarda-chuva em dias de chuva. 3 meses após a inauguração do centro, Santiago fez-lhe uma surpresa. Levou-a até uma concessionária e apontou para um pequeno carro azul. "Para quê?" perguntou Laura confusa. "Para a tua liberdade", disse ele entregando-lhe as chaves. "Quero que possas ir e vir, especialmente até ao centro, sem depender de transportes." Laura hesitou. "É demasiado. Não posso aceitar." "Não é um presente. Considera-o parte do teu trabalho. Sei que perdes horas todos os dias em autocarros." Ela acabou por aceitar, mas com a condição de o pagar aos poucos com o seu salário. Santiago admirou a firmeza da sua dignidade. Foi nesse carro que Laura apareceu inesperadamente na mansão, numa tarde de sábado. "Quero mostrar-te algo." Conduziu-o por estradas sinuosas até um pequeno monte, onde vivia um casal idoso, amigos de longa data dos seus pais. "Este é o Santiago", disse Laura, sem explicações adicionais. O olhar atento do agricultor, que parecia pesar-lhe a alma, fez Santiago sentir-se vulnerável como nunca. Mas naquele instante percebeu. Laura estava a deixá-lo entrar no território mais íntimo da sua vida. À noite, sentados na varanda, sob um céu coberto de estrelas, trocaram o primeiro beijo. Foi suave, sereno, carregado de promessa. "Estou apaixonada por ti, Santiago", murmurou Laura. "Acho que sempre estive, mesmo quando doía. Salvaste-me de uma vida que parecia cheia, mas era vazia", confessou ele, apertando-lhe as mãos. No regresso a Lisboa, Santiago abriu-lhe o coração. Falou do pai distante, obcecado com negócios, e da mãe ausente, mergulhada numa tristeza que nunca superou. Contou-lhe como aprendera a confundir amor com poder, conquista e vaidade. "Quando disseste que esperavas por alguém que te amasse de verdade, algo em mim ruiu. Percebi que vivia atrás de algo que nunca compreendi." Laura ouviu em silêncio, apenas acrescentando: "Todos merecemos uma segunda oportunidade para fazer as coisas certas." 6 meses depois, preparou-lhe uma nova surpresa no Centro Educativo Silva. Quando Laura terminou mais uma sessão de leitura com as crianças, foi levada até ao pátio. No céu escuro, centenas de lanternas iluminavam-se, subindo lentamente, como se criassem uma constelação nova. "O que significa isto?" perguntou ela encantada. "É a tua constelação", disse Santiago, "para que nunca mais sintas falta das estrelas." E ali, debaixo daquela noite iluminada, ajoelhou-se. Não trazia um anel luxuoso, mas um simples aro de prata, entrelaçado, com uma pequena safira azul, a cor dos olhos dela. "Laura, tu ensinaste-me que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, nem nos títulos que carrego, mas nas coisas que o tempo não pode corroer. O amor honesto, a pureza das intenções e a coragem de mudar. Não sou perfeito, nunca serei, mas prometo tentar, todos os dias, ser o homem que mereces. Dás-me a honra de viver esta vida contigo." As lágrimas brilharam nos olhos de Laura, refletindo a luz das lanternas que subiam lentamente ao céu. "Sim", disse com simplicidade. "Um dia de cada vez. Para sempre." As crianças do centro, que espreitavam escondidas, não conseguiram conter os aplausos. Professores, vizinhos e funcionários, testemunhas da mudança daquele homem outrora frio e distante, celebraram o momento em que duas vidas se entrelaçavam, e com elas toda uma comunidade ganhava novo fôlego. Nessa noite, debaixo das estrelas, Santiago compreendeu a dimensão da transformação que vivera. O homem que durante anos se alimentara de conquistas passageiras, descobria agora um tesouro imenso no olhar de Laura. Um olhar que o via inteiro, falhas incluídas. "Obrigado por teres esperado pelo amor verdadeiro", sussurrou, "e por me mostrares o que ele é." Laura apertou-lhe a mão.
Algumas esperas, pensou, valem toda a vida. A primavera trouxe cores vibrantes e os preparativos para o casamento. Laura não queria luxo nem palácios. Tens a certeza? Perguntou Santiago, olhando os jardins do centro educativo. Posso oferecer-te uma cerimônia como nenhuma outra, em Lisboa, no Porto, onde quiseres. O que me importa não é o tamanho, Santiago, é o significado. Quero casar aqui, onde tudo começou, onde descobri o homem que realmente amo. A resposta tocou o mais fundo do que qualquer declaração de amor. Cada gesto dela era uma lição silenciosa, e foi assim que toda a vila se mobilizou. Professores ajudaram a montar o espaço, crianças ensaiaram músicas e declamações. As costureiras locais uniram-se para bordar o vestido, simples, mas cheio de delicadeza. Gabriela, que servira a família a velar durante tantos anos, foi escolhida como madrinha, ocupando um lugar de honra ao lado de Laura. Nunca pensei viver para ver este momento, disse ela a Santiago enquanto ajustava flores no altar improvisado. Ver-te realmente feliz. Era assim tão insuportável? Perguntou ele, entre riso e seriedade. Não insuportável. Vazio. Gabriela suspirou. Os teus pais confundiram glória com felicidade. Tu seguiste o mesmo caminho. Até ela. Na véspera do casamento, durante o ensaio, Manuel surgiu com uma jovem professora da escola local. Então não sou o único a velar conquistado por este lugar, brincou Santiago sorrindo ao ver o amigo pela primeira vez tímido. Ela está a mostrar-me que existe vida além das festas e dos negócios, admitiu Manuel, envergonhado. Aos 38 anos, afinal ainda tinha muito para aprender. Na manhã da cerimônia, Laura entrou no quarto preparado para se arranjar e encontrou sobre a penteadeira um presente inesperado. Um álbum de fotografias, cuidadosamente encadernado, esperando por ela. Ao abrir o álbum que encontrara sobre a penteadeira, Laura levou as mãos à boca. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Eram fotografias dos seus pais, algumas nunca vistas antes, cuidadosamente restauradas. Como conseguiste isto? Perguntou surpresa quando Santiago entrou no quarto, quebrando a tradição de não ver a noiva antes da cerimônia. Procurei antigos vizinhos, colegas de escola, amigos de infância. Todos tinham lembranças guardadas deles. Quis que estivessem aqui hoje, de algum modo. Laura abraçou-o com força, as lágrimas a mancharem-lhe a camisa branca. Eles estão aqui, disse emocionada. Em cada gesto teu, no homem em que te tornaste. A cerimônia, marcada para o entardecer, refletia a essência dos dois, simples, bela, autêntica. O jardim do centro estava enfeitado com lanternas feitas pelas crianças, arranjos de flores silvestres e um corredor de pétalas que levava a um altar de madeira rústica. Quando a música começou, não a marcha tradicional, mas uma canção popular tocada por músicos da própria comunidade, os convidados levantaram-se. No altar, Santiago sentiu o coração disparar como nunca, nem mesmo em negociações milionárias. Laura surgiu, caminhando sozinha pelo corredor de pétalas. O vestido de seda branca, sem adornos, fluía como água. No cabelo, apenas uma coroa de flores do campo. Nas mãos, um ramo de rosas vermelhas, as mesmas que ele lhe oferecera nos primeiros dias, quando ainda eram patrão e empregada. O simbolismo fez muitos sorrirem em silêncio. Os votos foram escritos por eles próprios. Santiago começou, a voz firme apesar da emoção. Laura, antes de ti, eu media o meu valor pelo que possuía. Hoje, sei que ele está no brilho do teu olhar quando me vês chegar. Prometo que cada dia, ao teu lado, será uma oportunidade de construir um lar de memórias, não de tijolos, de valorizar, não o que o dinheiro compra, mas aquilo que só o amor verdadeiro pode criar. Laura chorava quando chegou a sua vez. Santiago crescia a acreditar em contos de fadas.
mas aprendi que as histórias mais belas são as de redenção. A nossa não começou perfeita, começou real, e é isso que a torna tão preciosa. Prometo estar contigo nos dias de sol e nos de tempestade. Prometo recordar-te sempre do homem que és, quando deixas cair todas as máscaras, e prometo guardar o meu coração, que sempre foi teu, com o mesmo cuidado com que aprendeste a guardá-lo. Quando trocaram as alianças, simples aros de ouro gravados com as suas iniciais, o sol descia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a própria natureza os abençoasse. Pode beijar a noiva, anunciou o celebrante. O beijo não foi apressado, mas carregado de promessa. Uma promessa de todos os dias que viriam. Lanternas foram acesas em simultâneo, enchendo o céu de pequenas luzes que se confundiam com as estrelas que já brilhavam. A recepção foi tão autêntica quanto a cerimônia. Mesas corridas sob as árvores, velas e flores do campo como decoração. A comida foi preparada em conjunto. Pratos típicos feitos pelas famílias locais e algumas iguarias cuidadas providenciadas por Santiago. Crianças do centro recitaram poemas, músicos da terra tocaram fados e canções populares, e a noite tornou-se celebração viva de amor e comunidade. Mais tarde, Laura e Santiago escaparam para os arredores do centro. Abraçados debaixo de uma árvore centenária, ele perguntou: "Estás feliz?" "Mais do que imaginei ser possível. E tu?" "Estou a aprender que felicidade não é um destino. É o caminho. E não existe ninguém com quem eu queira percorrê-lo, além de ti." Quando regressaram à festa, uma surpresa aguardava Laura. Letícia conduzia até ao centro do salão um piano antigo, o mesmo da mansão Avelar, onde Laura tocara naquela tarde que mudara tudo. "O teu presente de casamento", disse Santiago, revelando o piano. "Para o nosso novo lar." Laura passou os dedos pelas teclas e começou a tocar a mesma melodia que certa vez encheu a mansão de silêncio e despedidas. Mas agora, em suas mãos, a música ganhava outro sentido: esperança, ternura e promessa, como a história que estavam a escrever juntos. A celebração prolongou-se até o amanhecer. Ao invés de uma lua de mel luxuosa em destinos exóticos, decidiram percorrer a costa portuguesa, de norte a sul. Dormiram em pequenas estalagens, jantaram em tabernas à beira-mar, ouviram histórias de pescadores e deixaram que o pôr do sol sobre o Atlântico fosse o maior luxo. 1 ano depois, estabeleceram-se numa casa junto ao mar, a meio caminho entre a sede da empresa em Lisboa e a aldeia do Centro Educativo Silva. Não era uma mansão opulenta, mas um lar acolhedor, com janelas abertas para o oceano e um jardim cuidado por Laura, onde amigos e crianças do centro eram sempre bem-vindos. A transformação de Santiago não parara no casamento. Na empresa, implementara medidas inovadoras: licença parental alargada, participação nos lucros, investimentos em energias renováveis. A imprensa, que outrora o via como um playboy dos negócios, agora retratava-o como exemplo de liderança consciente. "Quem diria que o amor faria de ti um empresário melhor?", gracejou Manuel numa reunião. O amigo, noivo da professora local, vivia também a sua própria mudança. Santiago sorriu. "Não foi apenas apaixonar-me, foi aprender a dar valor ao que antes eu ignorava." Laura, por sua vez, assumira a direção do programa educativo da fundação, criada por Santiago. O trabalho dela com crianças carenciadas inspirava comunidades além fronteiras, atraindo a atenção de educadores e voluntários. Ainda tocava piano nas horas vagas, ainda se perdia a cuidar do jardim, e ainda corava com certos olhares de Santiago, porque algumas coisas nunca mudam. Numa tarde de domingo, enquanto preparavam um almoço para receber amigos, Santiago notou Laura mais calada, sorrindo de forma misteriosa. Abraçou-a por trás enquanto ela arrumava flores num vaso. "O que é?", perguntou curioso. Estava a pensar: "Este jardim vai precisar de cercas mais altas em breve." "Por quê?"
Vais plantar algo que precise de proteção? Santiago franziu o senho. Laura voltou-se, os olhos a brilhar de forma diferente. Não é exatamente plantar, mas alguém vai precisar de proteção em breve. Foram precisos alguns segundos até Santiago compreender. Quando entendeu, o rosto iluminou-se com uma alegria que Laura nunca vira antes. Tu estás... Ela colocou a mão dele sobre o ventre ainda liso. O nosso milagre está a caminho. A notícia da gravidez trouxe uma nova dimensão às suas vidas. O homem que antes via relações apenas como conquistas efêmeras, agora passava horas a falar com o bebê, lia sobre desenvolvimento infantil, planeava o quarto com o mesmo cuidado com que outrora preparava contratos milionários. Nunca pensei assistir a isto, disse Gabriela, a antiga governanta, agora aposentada, mas sempre próxima, enquanto observava Santiago montar um berço de madeira. Nem eu, respondeu ele sorrindo. Mas já não consigo imaginar a vida de outra forma. Os meses que se seguiram aproximaram ainda mais o casal. Santiago não faltava a nenhuma consulta médica, cozinhava pratos saudáveis para Laura, massageava-lhe os pés cansados no fim do dia. Laura, por sua vez, partilhava o que aprendia com outras mulheres nas comunidades apoiadas pela Fundação, criando uma rede de apoio e esperança. Naquele lar à beira-mar, entre o som das ondas e o riso das crianças que frequentavam o jardim, Santiago e Laura perceberam que tinham encontrado o que procuraram durante toda a vida: não perfeição, mas um amor verdadeiro, capaz de transformar tudo o que tocava. Criou uma revolução silenciosa, comentou uma jornalista, enquanto fazia uma reportagem sobre o trabalho da Fundação. Não só mudou a sua vida, como agora está a mudar comunidades inteiras. Laura sorriu, acariciando a barriga já saliente de 6 meses. A transformação verdadeira começa de dentro para fora, como esta vida que cresce em mim. Pequenos começos podem gerar grandes mudanças. Numa madrugada clara, sob um céu estrelado, as contrações começaram. Santiago, com calma que surpreendia até a si próprio, levou Laura ao hospital. Durante horas longas, não a deixou por um segundo. Segurava-lhe a mão com firmeza, sussurrava coragem ao ouvido, tornava-se a rocha de que ela precisava. E então, ao amanhecer, o choro da pequena Carlota encheu a sala de parto. Santiago recebeu a filha nos braços, tão pequena, tão perfeita, com os olhos de Laura e o queixo teimoso dele. Nesse instante, entendeu com clareza que todos os impérios que já construíra não valiam um só segundo daquela alegria pura. Ela é linda, murmurou, emocionado. Linda como a mãe e teimosa como o pai, replicou Laura com um sorriso cansado. Decidiu nascer no tempo dela. Os meses seguintes trouxeram noites mal dormidas, sustos com febres e choros, mas também gargalhadas inesperadas e descobertas diárias. Santiago encarava cada desafio com a mesma dedicação que antes reservava aos negócios. No batizado de Carlota, celebrado nos jardins do Centro Educativo Silva, Santiago surpreendeu todos com um anúncio público. A partir de hoje, vou reduzir o meu papel executivo na empresa para dedicar mais tempo à fundação e, acima de tudo, à minha família. Construir um futuro melhor para a nossa filha é mais importante do que aumentar a herança dela em números. A revelação causou espanto no meio empresarial, mas arrancou aplausos calorosos da comunidade reunida. Laura, com Carlota ao colo, olhava para Santiago com orgulho que superava qualquer fortuna. À medida que a filha crescia, a casa à beira-mar enchia-se de sons novos, música, risos e histórias. Laura voltou a tocar piano, agora com uma plateia pequena e entusiasmada que batia palmas fora de compasso. Santiago, o homem que antes passava dias longe de casa, agora reorganizava a agenda para estar presente em cada marco. O primeiro passo, a primeira palavra, a primeira nota mal tocada no piano por mãos infantis. Numa tarde,
Enquanto observavam Carlota, já com 3 anos, correr pelo jardim, Laura encostou a cabeça no ombro de Santiago. Alguma vez imaginaste que a tua vida seria assim? Ele beijou-lhe a testa. Nem nos meus sonhos mais ousados, porque nunca soube sonhar com algo tão perfeito. Fez uma pausa, sorrindo. E é perfeito não por ser fácil, mas por ser real. Carlota aproximou-se deles com uma flor na mão. Para ti, papá. Estendeu a pequena dádiva com um sorriso radiante. Santiago recebeu a flor como se fosse o tesouro mais valioso do mundo, fazendo a filha rir da sua reverência exagerada, e pensou em como tudo começara, com uma empregada simples, de olhar puro, que ousara ver o homem por trás da máscara, uma flor, uma família, um lar construído sobre respeito e amor verdadeiro, uma vida com propósito que ia muito além da riqueza material. Santiago Avelar, que em tempos colecionava conquistas vazias, descobrira o único tesouro que realmente importava: viver o amor em cada gesto, em cada olhar, em cada vida tocada pela fundação que construíram juntos. Enquanto o sol se punha sobre o mar, tingindo o horizonte de dourado, Santiago agradeceu em silêncio pelo dia em que o seu coração reconheceu a pureza quando a encontrou.